A visão de Deus é ampliada, e é esta visão que Deus quer compartilhar com a gente. Aí Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por quê? Porque você vai ter uma visão diferente. Você vai olhar o mundo de uma maneira diferenciada, por uma dimensão espiritual. Isso é fantástico, irmão. Eu vou mostrar isso na Bíblia, eu vou provar isso na Bíblia, o quanto isso é importante para as nossas vidas. Se você olhar para a palavra de Deus, vamos um pouquinho mais para trás, vamos lá para Sansão. Sansão era um homem que ele recebia o Espírito Santo, ele fazia milagres através disso, vencia inimigos, mas ele ainda tinha uma visão humana, carnal. Ele ainda estava apegado a fazer só aquilo que ele gostava de fazer, só aquilo que ele queria fazer. Mas a partir do momento que Sansão ele perde essa força, porque o Espírito sai de dentro de Sansão, ele perde essa força, seus inimigos o capturam. Eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo, você conhece a palavra, ele é enganado por Dalila. Seus inimigos capturam Sansão, prendem Sansão, e a primeira coisa que eles fazem é furar seus olhos. Você já parou para pensar nisso? A partir do momento que Sansão tem os olhos furados, ele não consegue mais enxergar o ambiente humano, o ambiente carnal. Isso é tão interessante, irmão. Eu gosto desse contraditório de Deus. Deus tem esses contraditórios, porque quando Sansão perde a visão carnal, ele passa a ter a visão espiritual. Como assim? No cativeiro, na prisão, ele se arrepende. Ele consegue entender o plano de Deus que ele não entendia antes, quando ele enxergava. E é dentro da prisão que Deus vai perdoá-lo e restituir o Espírito Santo para a vida dele de novo, devolvendo-lhe a força que ele tinha antes. Pastor, tem outro caso? Tem. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, antes de ser um grande missionário da palavra de Deus, ele era chamado de Saulo, e ele perseguia o povo de Deus, achando que estava fazendo o que era certo. Ele queria aniquilar a religião de Cristo, para que o judaísmo prevalecesse. Mas Paulo, espiritualmente, Paulo estava cego, mas fisicamente, humanamente falando, Paulo enxergava. Mas a partir do momento que Paulo tem um encontro com Cristo, e Cristo se declara para ele, ele cai ao chão, e o que acontece com Paulo? Ele fica cego. Mas a partir do momento que Paulo fica cego fisicamente, os seus olhos espirituais se abrem. Será que a gente tem que ficar às vezes cego para o mundo, para enxergar o que Deus quer para as nossas vidas? Você já parou para pensar que o santo e o profano não se casam? Que enquanto a gente tem uma visão carnal, a gente nunca vai ver o melhor de Deus para a nossa vida. Mas a partir do momento que a gente anula toda a visão desse mundo, tudo que cega a gente, tudo que atrapalha as nossas vidas, os nossos olhos espirituais se abrem, e a gente pode contemplar com perfeição o plano de Deus e as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Enquanto Paulo enxergava humanamente falando, ele era cego espiritual. Mas quando ele se torna cego humanamente falando, ele enxerga o mundo espiritual. Ele se arrepende. Ele entende o plano de Deus para a vida dele. Ele se converte a Jesus Cristo, e os seus olhos se abrem.